A paz do Senhor para os amados irmãos da Igreja de São Mateus. Vamos dar início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando a lição de número 5. Lição de número 5. Que tem como título Celebrando a Segurança do Povo de Deus. Estaremos falando nesta manhã sobre a lição dos Salmos, continuação, e quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao pastor Marcelo, a nossa irmã Diaconisa Arlete, pela confiança, aos professores e alunos dessa digníssima igreja, e nós estaremos dando início a essa aula falando a respeito da celebração, da alegria e satisfação de estarmos num porto seguro, de estarmos confiando no Deus que tudo pode, de estarmos fazendo a vontade do Senhor, que tem nos chamado, tem nos capacitado, tem nos dado da sua palavra, do seu Espírito, e nós como igreja, como um povo separado, consagrado e santificado para fazer a sua obra, a sua vontade, e nós confiamos plenamente no agir de Deus, no mover do Espírito Santo, em tudo que move as nossas vidas. Deus, ele se faz presente, ele está presente, e é uma alegria muito grande podermos estar fazendo parte da família de Deus. Então, nesta manhã, nós estaremos estudando a lição de número 5, 3 de maio de 2020. O título da lição, Celebrando a Segurança do Povo de Deus. O texto áureo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, verso 1, verdade aplicada. A segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Objetivos da lição: destacar a proteção do Senhor, apresentar as características da cidade de Deus, enfatizar importantes relações e inspirações. O texto de referência está lá no Salmo de número 46, dos versos 1 ao 5 e o verso 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, esse Salmo 46 é um salmo tão importante quanto os demais, que fala a respeito da exaltação, do reconhecimento de que Deus, ele é o nosso refúgio, a nossa segurança, que Deus, ele se faz presente nas nossas vidas. E os salmos, eles são salmos que significa louvor, adoração. Os salmos, eles eram muito entoados, cantados nas festas judaicas, nas festas da Páscoa, do tabernáculo,
das festas judaicas, das adorações que eram feitas no templo. O próprio Davi, quando ele institui os músicos, eram muito entoados, salmos, muitos dele feito pelo próprio Davi. A maioria dos salmos, Davi é o autor. O próprio Jesus tinha um hábito dos judeus, eles entoarem salmos, cânticos, antes, durante e depois da Páscoa. Tanto é que o próprio Jesus diz lá em Mateus que depois que eles cearam, eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Então o salmo ele estava sempre presente na vida dos judeus e na igreja também. A igreja cristã, a igreja protestante, até mesmo no período da igreja católica do 1º e 2º século, se utilizava muitos cânticos dos salmos. Então, os salmos ele é de muita relevância para a adoração que existe entre o seu povo, o povo de Deus. Aqui no texto áureo, no verso 1º, que nós lemos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações ou na angústia, amplamente disponível para ajudar nos lugares estreitos. Deus ele está amplamente pronto, disponível para nos ajudar nos momentos mais difíceis das nossas vidas, no momento em que nós estamos passando, as circunstâncias da vida nos leva a confiar em Deus, e Deus ele é o nosso protetor, amparador. Então, nos lugares mais estreitos, nos momentos mais difíceis, Deus ele se faz presente. Somos bem-aventurados quando nós damos conta de que a nossa segurança e proteção não se encontra em riquezas ou exércitos. É como diz Jeremias, muitos confiam em carro e em cavalos, muitos confiam na riqueza, mas nem tudo na vida, a riqueza, o dinheiro, o status, pode nos valer de alguma coisa quando nós estamos acometidos de enfermidades mortais, quando nós estamos numa depressão profunda. O dinheiro ele não pode nos trazer a solução, mas Deus ele pode, porque Deus conhece o nosso coração. Então, a nossa confiança, o nosso socorro, a nossa fortaleza somente em Deus. Imagina essa epidemia como enxames de gafanhoto ou abelhas devorando e picando mortalmente a raça humana. Imagine, nós estamos vivendo um período de pandemia, né? É como se fosse um enxame de gafanhoto, um enxame de abelhas que vem devorar nossas lavouras, venha nos fazer adoecer, né, de forma mortal. Imagina a pior coisa que poderia acontecer nas nossas vidas. Suponhamos que a terra derretesse como se estivessem imensas na correnteza de lava de um vulcão gigantesco. Imaginemos que um terremoto lançasse as cidades nos mares, ou uma inundação rugisse e espumasse de raiva sobre a terra, ou que os montes estremecessem com a força destruidora da natureza. Os alicerces da sociedade se desmancham, reinos caem e se desintegram. As nações do mundo se agitam num tumulto político, econômico e social que estamos vivendo em muitas partes do mundo, de intensidade nunca antes vista, que aperta o mundo inteiro. Ainda que isso tudo viesse, que acontecesse de forma mais aguda, ainda assim
que vêm essas, né, as piores tragédias, ainda assim não há motivo para ter medo, para temer. Por quê? Porque Deus está conosco. O Emanuel, o Deus conosco, Ele está na nossa vida, nos dando segurança, nos dando fortaleza, nos dando graça. Então, irmãos, nesta manhã nós estamos agradecendo a Deus por mais um dia de vida, pelo privilégio de estarmos aqui falando do seu amor, compartilhando esse momento ímpar de adoração, de reflexão, de exaltação ao nosso Deus. O texto de referência que fala o verso 1, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rungem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que isso tudo aconteça, nós não temeremos mal algum, porque Deus está conosco. Louvado seja Deus. O versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade do Senhor, o santíssimo magnífico tabernáculo do Altíssimo. Ele, o Senhor, é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Jesus, ele se coloca como a água que todo aquele que nele crê não terá sede, mas é uma fonte de águas que corre sobre o nosso ventre, o nosso ser. É a água que mata a nossa sede de justiça, de fome, né? De sede espiritual. Jesus, ele é a fonte da água e ele é o rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Na verdade, a cidade de Jerusalém não é cortada por nenhum rio. Porém, tudo que um rio representa para uma cidade comum, Deus representa para a sua santa morada. E muito mais, pois ele é a fundação e o refrigério da vida, além de transbordar de misericórdia e bondade. Ali o Senhor majestoso será para nós um lugar de rios e correntes largas, nos quais nenhum barco a remo e nenhum navio grandioso passará. Isaías, no capítulo 33, versículo 21, diz assim: mas ali o grandioso Yahu, Deus, será para nós um lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por ele, nem navio grande navegará por ele. Então só o Senhor, ele será soberano na proteção do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 5 diz que Elohá está no meio dela, não se abalará. Elohá o ajudará já ao romper da manhã. O Senhor está no meio dela, não se abalará. O Senhor o ajudará já ao romper da manhã. Uma vez que Deus se encontra entronizado em Jerusalém, ela jamais será abalada. Jamais. Nada pode abalar a cidade de Deus, porque o Senhor, ele tem nos dado proteção. Praga alguma chegará à nossa tenda, porque o Senhor, ele tem nos dado proteção. Ele é o nosso refúgio. Ele é a torre forte para onde correrá o justo e estará em alto retiro, alto refúgio, alta segurança. Então, ele é a nossa segurança, jamais estará abalada. Deus ajudará desde a antemanhã, ou seja, desde a madrugada ele nos ajudará. Há muito se encontra entronizado em Jerusalém, ela jamais será abalada. Há muito tempo é noite para o povo de Deus, mas a alva não tardará. Nós, às vezes, vivemos momentos na nossa vida que parece que é noite. Parece que o dia nunca vai chegar.
mas o momento dessa noite ela vai passar e o dia vai chegar e vai raiar o sol da justiça na nossa vida e nós vamos poder ver a glória do Senhor. Louvado seja Deus. E Cristo tomará seu lugar e se mostrará forte em favor dos seus. Cristo, irmãos, ele é a nossa proteção. Nós devemos confiar e entregar toda a nossa vida ao Senhor, né? Às vezes nós estamos acometidos de enfermidade, de baixa estima, né? Momentos difíceis, só notícias ruins, notícias desanimadoras, e aí achamos que é o fim. Mas Deus está dizendo nesta manhã que nós devemos celebrar, nos alegrar com a segurança que Ele nos dá, que Ele nos traz para o seu povo. Nós somos o povo de Deus e Deus ele tem cuidado de nós, né? Então o verso 6 diz assim, o verso 11 diz assim: E Yahu Tsevaot, quer dizer, o Senhor dos Exércitos, está conosco. Elohá de Jacove é o nosso refúgio, ou seja, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, Deus do exército, o Senhor dos exércitos está conosco, né? E o Senhor de Jacó, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, é a nossa proteção, é a nossa segurança. E nós estamos nesta manhã amparados por esta palavra de incentivo a continuar confiando em Deus, em continuar agradando a Deus, em continuar fazendo a vontade do Senhor. Tudo que nós fazemos para Deus não é em vão. Deus ele está vendo, ele está contemplando e ele está aprovando quando nós fazemos de coração, sem nenhuma intenção de vaidade, de arrogância, de prepotência, de queremos ser, de aparecer, queremos demonstrar ser o melhor, mas quando fazemos de coração, voluntariamente, espontaneamente, de coração contrito e humilde, Deus, ele nos exalta, Deus, ele nos abençoa e tudo que nós fazemos para Deus prosperará. Não importa o que aconteça ou qual densas sejam as trevas, o cristão pode dizer com toda confiança e com todo destemor: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Se aquele que comanda os exércitos do céu está do nosso lado, quem nos pode derrotar? Ninguém. Se o Todo-Poderoso El Shaddai, ele está conosco, nada pode nos resistir. Então é só confiar. O Deus de Jacó, Jacó era indigno. Jacó era enganador, era suplantador. Jacó enganou o irmão dele. Jacó, ele teve que ter um encontro com o Senhor na luta que ele teve com o anjo, para que ele pudesse ser mudado o seu caráter, mudado o seu nome de Iacove, né, de Jacó para Israel, para um príncipe, e ali foi a mudança da sua vida, do seu caráter, da sua personalidade. E assim somos nós. Antes de termos Jesus na nossa vida, nós tínhamos um caráter maligno, um caráter maldoso, um caráter ruim, um caráter cheio de vícios, de mazelas. Mas quando encontramos Jesus, o Espírito Santo de Deus nos lapidou, nos moldou, nos transformou. E hoje nós somos uma nova criatura, nós somos pessoas transformadas pelo poder de Deus. Nosso caráter ele foi transformado pelo poder de Deus. E assim foi o que aconteceu com o indigno Jacó, suplantador, né?
O Deus de Jacó é fortaleza na qual podemos encontrar refúgio em meio às tempestades desta vida incerta. Aquietai-te e amanhã já vem. A noite chegará ao fim. Confia em Cristo, tua luz, teu amigo fiel, e sabe que Ele é Deus, cuja perfeita vontade faz tudo cooperar para o bem. Olha para o alto e aquieta-te. Então, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nós temos que nos alegrar, porque o Senhor, Ele tem passado conosco na noite do sofrimento, da angústia, da decepção, mas chegou o dia que nós estamos aqui nos alegrando, nos congratulando com o Senhor nesta manhã. Então devemos celebrar mais esse dia que Ele nos concede. O tópico 1 da lição, que fala a ação do Senhor e a fragilidade humana. Deus preservará seu povo até mesmo durante a tribulação cósmica, ou seja, a tribulação que se encontra na Terra, no mundo, no cosmos. Nós estamos vivendo pandemia, vírus, doença, câncer, AIDS, tuberculose, são doenças que nos levam à morte, derrame, hipertensão, pressão alta, todos esses tipos de doença, de vírus, de vários tipos de açoites que vem acontecendo na Terra, mas Deus, Ele nos preservará, Ele nos ajudará, Ele nos livrará dessas pragas do século 21, Ele nos ajudará, Como diz lá em Joel, no capítulo 3, versículo 16, e Yahu bramará de Sion, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas Yahu será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Ou seja, o Senhor bramará de Sião, a grande cidade de Deus, onde está o templo do Altíssimo Deus, onde está habitada a cidade de Jerusalém. O Senhor bramará de Sião, do alto monte, de Jerusalém, fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Ou seja, irmão, tudo que está acontecendo, Deus, Ele permite que aconteça, mas aqueles que confiam no Senhor, Deus vai preservar, Deus vai guardar no dia mau. Então nós devemos somente confiar no Senhor, depositar toda a nossa devoção, amor ao Senhor nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós. O Salmo 46 também é de ações de graças exaltadas, tem indicações messiânicas, se é que não é totalmente messiânico, porque o Salmo 46, quando fala que Deus é o nosso refúgio, também está se referindo ao Messias, Yeshua. É o nosso Jesus, é o nosso Cristo, é o nosso Salvador, o nosso ungido, que é o nosso protetor, é o nosso ajudador. Então, o Salmo 46 é um salmo belíssimo, é um salmo de ações de graça. Nós nos alegramos e celebramos pela sua firmeza nas palavras dos cânticos entoados pelos salmistas. Então, o subtópico 1 da lição fala que Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza.
Deus é fortaleza e rocha. No Salmo de número 18, verso 2, Salmo de número 18, verso 2, diz assim: Yahu é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Elohá, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, Yeshua, e o meu alto refúgio. Que mensagem linda! Então, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte. O que é rocha? Rocha é onde edifica as casas, os edifícios, os prédios, as montanhas. Lugar seguro, lugar inabalável, né? O homem é considerado prudente, como diz Jesus, quando ele edifica a sua casa na rocha. O Senhor é a nossa rocha e nós estamos seguros na rocha que é Cristo. Então ele é nosso rochedo, é o nosso lugar forte, né? É o nosso poderoso, é o Shaddai, é o nosso libertador, Yeshua, libertador, tanto o libertador do povo judeu como é libertador do povo cristão. O nosso Senhor é a nossa fortaleza, em quem nós confiamos, o nosso escudo, a nossa proteção. Vem os dados inflamados do diabo, do maligno, mas o nosso escudo, a nossa proteção não deixa que esses dados, que essas flechas cheguem à nossa tenda, porque Ele nos protege, Ele é a nossa salvação, é o que nos dá o livramento. Yeshua, Jesus, é o nosso alto refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista declarou que Deus era o seu refúgio. No hebraico, a palavra é Masha, abrigo que protege do perigo. Ele é o nosso abrigo que nos protege do perigo. Glória a Jesus. O salmista encontrou segurança e coragem para confiar no Senhor. Portanto, os santos não precisam terem medo, a despeito dos muitos perigos que enfrentam. Em 1529, Martim Lutero, inspirado por este versículo, compôs seu hino imortal, chamado Poderosa Fortaleza é Nosso Deus. O pano de fundo histórico foi a libertação de Viena do cerco turco. Historicamente interessantes são as palavras de Horácio, bastante similares ao fim deste salmo, a respeito da coragem de Augusto em fase dos perigos. Ou seja, os triunfos, as conquistas, as vitórias, elas são representadas nesses fatos históricos contados, a segurança do Salmo 46, que é a nossa fortaleza. Celebramos a vitória que temos em Deus, que Deus nos deu através da sua ação. Então, quando fala aqui das conquistas dos alemães, dos poloneses, né, dos Hamburgos, contra os otomanos, que era de origem turca, quando em 1500 e aproximadamente 1530, os turcos do Islã tentaram invadir Viena para atacar a Europa, para que estendesse o estandarte do Islã, e assim fazendo a Europa muçulmana. E houve a guerra em Viena, e os europeus, os alemãos, os poloneses, os espanhóis se uniram e guerrearam e venceram, e muitos cristãos confiaram em Deus, depositaram sua confiança em Deus, e Deus deu vitória. Os europeus centrais, para que os turcos não invadissem a Europa. Os turcos foram derrotados
e a vitória foi dos servos de Deus. E eles celebraram a vitória, celebraram a conquista e agradeceram a Deus. Quando Horácio, um grande poeta romano, antes de Cristo, depois da morte de Júlio César, 44 a.C., o seu sobrinho, neto, Otaviano, houve uma guerra civil na romana e Otaviano guerreando contra Marco Antônio Cleópatra, que é aquela rainha do Egito, e as tropas de Otaviano venceram. Então Horácio, ele que era um poeta daquela época, ele exalta a vitória de Augusto, Otaviano Augusto, o primeiro imperador romano, 32 a.C., ele conquista a vitória sobre os exércitos de Marco Antônio e da sua mulher Cleópatra. Então, ele exalta a vitória do imperador. Então, as vitórias, elas são celebradas. E aqui, o Salmo 46 é celebrado a vitória daqueles que confiam no Senhor e sabem que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Então, Lutero, ele, através desse salmo, ele inspirado por Deus, ele cria um hino cantado muito nas igrejas protestantes, nas igrejas presbiterianas e dos reformadores, e até nas igrejas luteranas, cantam-se esse hino: poderosa fortaleza é o nosso Deus. E é bastante similar ao fim deste salmo a respeito da coragem de Augusto em face dos perigos. Caso o universo, o texto a letra do hino diz o seguinte: poderosa fortaleza é nosso Deus, um baluarte que nunca falha, nosso ajudador é Ele, em meio ao dilúvio de males mortíferos, prevalecerá. Essa palavra sobre todos os poderes terrenos, prevalecerá. O Espírito e os dons nos pertencem, por meio daquele que se pôs ao nosso lado. Que os bens e os parentes se vão, e esta vida mortal também. O corpo poderão matar, a verdade de Deus prevalecerá. O seu reino é para sempre. Hino de Martim Lutero, inspirado e tirado do Salmo 46. Então, irmãos, hoje nós vemos muitos hinos que não têm inspiração nenhuma de Deus, do Espírito Santo. São músicas comercializadas que exaltam o ego, que exaltam o homem, que exalta tudo menos a Deus. Mas Deus, ele tem que ser o centro da adoração, o centro do louvor. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Deus em primeiro lugar em tudo. E todos os hinos que nós fazemos para ser cantado no mundo cristão tem que ser Cristo. Se você for cantar uma música em qualquer área da vida que não seja no mundo cristão, tudo bem, até vale. Mas quando se canta na igreja, se canta exaltando a Deus, o centro da adoração tem que ser o nosso Deus. Então, Martim Lutero, ele fez essa canção tirada do Salmo 46. O subtópico 2, Deus é a nossa fortaleza. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne. Embora grandes calamidades já atinjam a terra, terremotos mudem a posição geográfica de locais e montes inteiros sejam lançados no mar, o crente não temerá coisa alguma, porquanto sabe que Deus é seu refúgio e fortaleza.
Tão fabulosa declaração tem de significar que as pessoas envolvidas tão gigantescos desastres viverão após a morte biológica. Ou seja, irmãos, nós não vamos ficar nessa vida para sempre. Biologicamente, nós vamos partir dessa vida. Não sei quanto tempo nós vamos viver aqui, Deus sabe. Mas depois desta vida física, nós teremos uma vida eterna. Uma vida eterna. Com quem nós passaremos? Com Deus ou longe de Deus? Então, a nossa confiança, nosso agradecimento, a nossa gratidão tem que ser a Deus pelo que o seu Filho fez por nós, pelo o ato que Jesus realizou na cruz do Calvário, dando a sua vida para nos resgatar da maldição do pecado, da condenação da raça humana, da espécie humana, do ataque do diabo, né? Então Deus ele nos livrou do pecado, da mão do diabo e do sistema mundano, e hoje nós somos uma nova criatura. Então nós estamos, irmãos, envolvidos nesse gigantesco movimento que Deus ele traçou para a sua igreja. Então sabemos que a nossa vida aqui ela é momentânea, né? Como diz a biologia, nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos, né? Mas depois desta vida física existe a vida espiritual, existe a vida pós-morte, e a nossa eternidade tem que ser do lado do Senhor. Ele está conosco todos os dias até o fim dessa era. Depois nós estaremos com Ele eternamente. Então essa é a nossa alegria. Devemos celebrar nesta manhã essa satisfação que Ele tem nos dado. Portanto, continuará confiando em Deus e não temerá em meio aos desastres. A excelente passagem paulina de Romano, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, versículos de 37 ao 39. Olha o que ele fala aqui. Mas em todas estas coisas somos mais do que conquistadores, vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os malachim, que são os anjos, né? Nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do Ahavá, ou seja, do amor de Elohá, de Deus, que está no Mashiach Yeshua, nosso Salvador, o nosso Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, nosso Salvador. Nada nos separará desse amor, irmão. Nada. Olha o que Paulo está dizendo na profundidade do seu entendimento. A fome não nos separará, a espada, né? A nudez, nada, irmão. Nada nos separará. Nem a vida que vivemos aqui, nem os anjos, né? Nós não podemos ter a nossa vida por mais preciosa, nós devemos fazê-lo à vontade de Deus, ainda que nós temos que oferecer a nossa vida em troca. Muitos missionários, muitos apóstolos, principalmente da igreja primitiva, deram a vida, morreram como mártir, dando a vida para que o evangelho chegasse aqui. Houve muito derramamento de sangue. Então, irmãos, nós devemos também seguir, sabendo que o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. O subtópico 3 diz assim: socorro bem presente na angústia. Socorro no hebraico é ezer, ajuda, socorro, aquele que ajuda. O salmista encontrou segurança e coragem para confiar no Senhor. E nós encontramos segurança no Senhor. Nós não encontramos segurança na política, na segurança pública.
Nós não encontramos segurança quando o homem, a mão do homem está envolvida. Mas quando a mão de Deus está envolvida, nós encontramos a verdadeira segurança. Por isso que o salmista ele fala: se o Senhor não guardar a nossa casa, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso município, o nosso país, em vão vigia o sentinela, em vão vigia o dono da casa. Porque se nós estamos aqui hoje, é porque Deus ele nos garantiu estar aqui hoje. Então, irmão, nós devemos confiar no Senhor. Ele é a nossa segurança. Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que ajuda. E o salmista ele encontra essa segurança e coragem para confiar no Senhor. Portanto, os santos não precisam temer, a despeito dos muitos perigos que enfrentam, sem importar o que aconteça. Aqueles que nele confiam estão ou estarão seguros. O Salmo 124, verso 8 diz assim: o nosso socorro está no nome do Iahu, que fez o céu e a terra. Ou seja, o nosso socorro está no nome do Senhor, do Iavé, que fez o céu e a terra. Então, ele é a nossa segurança, ele é o nosso socorro. E nós estamos nesta manhã adorando esse Deus, estudando a sua palavra. O tópico 2 da lição da revista fala assim: completa confiança no agir de Deus. Confiança no hebraico é batak, confiar em Deus, ter confiança, estar confiante, ser ousado, estar seguro. Fazer confiar, tornar seguro, sentir-se seguro, estar despreocupado. Então, todos esses adjetivos, todas essas palavras, nós encontramos em Deus. Nós estamos confiantes, nós estamos despreocupados, nós estamos em segurança, somos ousados, né? Porque nós, quando abrimos a boca para falar da palavra de Deus, falamos com ousadia, falamos sem medo, porque o Senhor ele nos garante. A palavra buscar refúgio, buscar proteção, é uma palavra do hebraico shakar, raiká. Buscar refúgio, buscar proteção, colocar confiança em Deus, confiar ou esperar em Deus. E tem uma outra palavra, miptkai, esperança, confiança, refúgio, ato de confiar, objeto de confiança, estado de confiança, segurança. Deus ele age ao nosso favor, ele nos dá essa confiança. Louvado seja Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 7 diz assim: bendito o homem que confia no Iahu, no Senhor, e cuja confiança é Iahu, é o Senhor. Então, bendito, irmão, nós somos benditos, benquisto por Deus, porque nós confiamos no Senhor. Nós somos benditos, porque confiamos no Senhor. Maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança integralmente é o nosso Deus, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, irmãos, nós estamos alegres nesta manhã, nós estamos felizes da vida, porque Deus, ele é a nossa segurança. Eu estou feliz aqui vendo o nosso amigo Jorge Mesquita, paz do Senhor, meu irmão. Jorge Mesquita, o nosso amado João, a Magnólia, a Arlete, né? Que Deus abençoe vocês, o Marlon, né? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos interagir aí, se tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, nossa superintendente diaconisa, irmã Arlete, João Paulo, louvado seja Deus, Adenaí, Jeremias do Couto, a paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe. Então, aqui no subtópico 1, a confiança prevalece em meio ao caos. A marcha de Alexandre o Grande foi um notável terremoto universal para as nações
por ele derrotadas, principalmente os impérios medos e persas, assim como foi os outros impérios. Então, quando o Império Grego ele surge através de Alexandre o Grande, estremeceu aquele continente ali da Europa, da Ásia, da Macedônia, do Egito, dos impérios babilônicos, medos e persas, né? Ainda estava sendo formado o Império Romano, ainda sem muita força. Então, abalou todo o universo daquela época, né? As montanhas são impérios elevados bem altos, né? E nosso amado Jorge Mesquita está dizendo: paz, vou entrar na escola bíblica às 10 horas, meu irmão. Deus te abençoe. Continue aí meditando na palavra do Senhor lá na sua igreja, que Deus lhe abençoe. Então aqui, as montanhas são impérios elevados bem altos. Lá no Salmo de número 30, verso 7, diz assim: Tu, Yahu, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha, tu encobriste o teu rosto, e fiquei perturbado. Apocalipse, capítulo 8, versículo 8, diz assim: E o segundo malachim, quer dizer, o segundo anjo, tocou o seu chofar, a sua trombeta, e foi lançada no mar uma coisa com um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Os montes são abalados no coração do mar, reinos foram removidos, a destruição de reinos, impérios e cidades são expressa por meio de tais frases, tal como a destruição babilônica e romana. Em Jeremias, capítulo 51, versículo 25, eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Yahu, que destrói toda a terra. Estenderei a minha mão contra ti e te revolverei das rochas e farei de ti um monte de queima. Então, a paz do Senhor ao nosso amado irmão Zaime, né, que fez aniversário, e que Deus continue abençoando a sua vida, meu irmão. Então aqui, irmãos, que nós podemos ver que a cidade de Deus, ela é eterna. Passou reinos, nós vamos ver lá na Bíblia, reinos como os egípcios, né? Reino como os assírios, como os sírios, como os babilônicos, como medos e persas, como os gregos, os romanos, né? Surgiram, se desfizeram, foram removidos, mas o reino de Deus prevalece de geração a geração. Né? O reino de Deus, o reino do Messias, ele prevalece. E graças a Deus, porque Deus, ele destruirá. Então aqui está falando da cidade babilônica em Jeremias, e em Romanos 8:8 está falando da cidade de Roma, que é representatividade do anticristo, né, da escatologia bíblica, que surgirá como um algoz do povo de Deus, mas o Messias ele vencerá essa batalha e a vitória é e será do povo de Deus. Glória a Jesus. Um abraço também à nossa diaconisa irmã Denise da Conceição. Glória a Jesus. Deus abençoe a nossa amada. O subtópico 2 diz: a cidade de Deus. A cidade de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O rio gentil, em contraste com o mar revolto, representa os atos restauradores e a bênção de Deus que dá aos homens vida e razão para viver. Muitos estão no mar revolto, no mar bravio, um mar difícil. Estão indo a pique com seus barcos, com seus navios,
mas a igreja ela está num rio calmo, num rio de refrigério, né? Como diz o Salmo 1, o que confia no Senhor, o que medita na palavra de Deus é como a árvore plantada junto ao rio, ao ribeiro, que dá o fruto nas estações apropriadas, certo, e a folha não cai, né? Glória a Jesus, porque estamos na cidade de Deus e representamos isso. O termo hebraico correspondente é Nahá, rio perene, distinto do Nahal, torrente que entra em ação quando as neves derretem e enche os rios e os ribeiros. A proteção divina, bem como a sua bênção e paz, é como um rio que corre para o templo e supre tudo com suas águas muito necessárias. O Salmo de número 1, verso 3, diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros ou correntes de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Louvado seja Deus. Onde aparece a mesma palavra aqui traduzida por corrente, né? Que é ribeiros ou corrente. Esse rio transformava o lugar em um paraíso. O rio, a cidade de Deus, ela é como um paraíso original, como lá aconteceu no Jardim do Éden. É um paraíso, tal como o paraíso original tinha rios que supriam água. Gênesis 2:10 diz: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Então, o rio que regava o jardim. Pai do Senhor, nossa japonesa irmã Sônia Ferreira. Pai do Senhor, nosso pastor Marcelo Miranda. Que Deus abençoe nossos amados. Então, irmãos, o paraíso futuro está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Yahvé e do Cordeiro. Então, irmãos, esse rio puro, cristalino, nós já desfrutamos aqui na terra. Nós já sentimos o gostinho, mas ele será integralmente inserido na nossa vida naquele grande dia, que estaremos com o Senhor na glória. Mas enquanto estamos aqui, vamos continuar celebrando a proteção que Deus ele nos dá nesta vida. A figura fala dos poderes doadores de vida na presença de Deus, conforme demonstrado no versículo 5 deste salmo. Deus está no meio dela, bem como o riacho celestial em Salmo 65, verso 9. Tu visitas a terra e a refrescas, tu a enriqueces grandemente com o rio de Elohá, o rio do Senhor, que está cheio de água. Tu lhe preparas o trigo, quando assim a tens preparada. O que representa isso? É Jesus, o Cristo, como a água da vida. Em João 7:37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Yeshua pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, irmãos, rios de água viva correm no nosso ventre porque nós acreditamos, nós confiamos no Senhor. Louvado seja Deus, e desfrutamos desse riacho, desfrutamos dessa água purificadora da cidade do nosso Deus, né? Ele é a água da vida, ele é a água que nos dá vida. A cidade de Deus, o lugar do templo de Jerusalém, onde Deus revelava a sua presença, o lugar determinado e escolhido para beneficiar o seu povo. Então nós estamos
no lugar secreto, no lugar que Deus revelou para nós. O mundo não conhece, o mundo não tem esse privilégio, mas nós temos e nós conhecemos. E Deus, o lugar determinado, escolhido para beneficiar o seu povo. E nós estamos na cidade do nosso Deus, né? Ele é o doador da vida, Yahvé. Ele é a existência da vida, né? E da paz, do amor e da gratidão. Ele é a fonte da vida e da existência, né? O subtópico 3 do tópico 2 diz assim: a agitação das nações e o cessar das guerras. Fora dito poeticamente nos versos 2 e 3, os terremotos e os mares rugidores são as nações perturbadas e destruidoras. Mas Yahvé acalmou a cena com sua voz poderosa e as coisas até pioraram, porque a terra terminou dissolvendo-se. Dessa forma, o poder divino impôs a paz mediante a destruição. Irmãos, infelizmente, devido ao pecado do homem, a maldade humana e devido à desconfiança e à descrença que as autoridades e muitos têm sobre Deus, Deus punirá. A paz do Senhor, a nossa diaconisa irmã Marcilene Borges, Deus abençoe. Deus punirá essas pessoas de forma terrível. Haja vista que, se nós olharmos na palavra de Deus, lá em Gênesis, quando Deus manda o dilúvio, Deus ele deu oportunidade para aquele povo da época se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, voltar-se para Deus. Noé construiu a arca, dando tempo, e eles não quiseram, e o final foi o dilúvio, e todos foram mortos, salvo a família de Noé. Nós vemos na época dos juízes, na época do Egito lá com Faraó e Moisés, o povo incrédulo, Deus foi mandando as pragas, e foi mesmo assim com as pragas, eles não se arrependeram. Na época dos juízes de Sansão, os inimigos de Deus, eles também agiram de forma covarde e errada. E diz o texto que Sansão, ele, quando derruba aquela coluna, muitos morrem ali, muitos algozes de Deus morrem, inimigo do povo de Deus. Diz até o texto que Sansão matou mais na sua morte do que em vida. E nós vemos muitas outras justiças de Deus de forma tremenda, de forma sobrenatural, como a chuva de enxofre lá no Sodoma e Gomorra, e o que vai acontecer no período apocalíptico, de pragas, de fenômenos sobrenaturais, de quedas de estrelas, de meteoros, e enfim, mortes, e mesmo assim o povo não vai se arrepender. Mas Deus, ele vai punir esse povo para que haja paz na terra. Ele vai vencer para que o seu povo tenha paz. Então, na época do Antigo Testamento, as guerras eram físicas e Deus deu vitória ao seu povo para que tenham paz, e ficava um período tendo paz, porque Deus é o Senhor da guerra. Então aqui, a agitação das nações e o cessar das guerras. Todos os julgamentos de Deus são finalmente remediais e beneficentes, porque são apenas os dedos de sua mão amorosa. Seja como for, Israel terá descansado de suas tribulações quando Yahvé falar e dissolver o inimigo. O versículo 7, do Salmo 46, que diz assim:
o versículo 7, eu tinha anotado aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, senão eu vou ter que ir na Bíblia. O versículo 7 diz assim: Yahu de Sevaote está conosco, Elohá de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco e o Senhor de Jacó, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Então, o Salmo 46, verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco. O poeta ou salmista ilustra com uma metáfora que representa a guerra de Yahvé. Agora tornou-se o general do exército e guiou a hoste de soldados até o conflito. Dessa maneira, Yahvé assumiu a ofensiva e nenhuma nação pode resistir ao seu poder. Quando Deus ele toma a rédea da sua vida, é só vitória, é só conquista, nada pode deter. Então o Senhor, ele é a nossa proteção, ele é a nossa segurança, né? Yahvé é o general, Deus de Jacó, que foi nomeado por Israel. Deus esforça-se, referindo-se à luta que Jacó teve com o anjo do Senhor, né? Lá em Gênesis, no capítulo 34, no versículo 28, diz assim, versículo 32, capítulo 32, versículo 28. Então disse: não te chamarás mais Jacó ou Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Elohá e com os homens prevalecesse. Então Deus ele muda o nome de Jacó para Israel, príncipe, né? Já que Jacó era suplantador, enganador, era de um caráter totalmente reprovável, mas ele foi transformado num caráter poderoso, num caráter glorioso. Então o Senhor, ele mudou o nome de Jacó para Israel, príncipe. E nós somos os príncipes do nosso rei, do nosso Deus. Quem tem poder diante de Deus? Ninguém. De Jacó, o nome Israel passou para a nação da qual ele foi um dos patriarcas, ou seja, hoje nós conhecemos a nação como Israel, em que Jacó foi um dos patriarcas, juntamente com seu avô Abraão e o seu pai Isaque. Mas finalmente o estabelecimento do reino de Deus trará paz. Ele é a nossa paz, Shalom. O tópico 3, relações importantes, inspirações, ligações ricas dos Salmos 46, 47 e 48. Então, subtópico 1 do tópico 3, estamos indo para o término, fala da relação entre os Salmos de número 46 e o número 47. Como nós estamos estudando o Salmo de número 46, a ligação, a importância que tem do Salmo 46, ela pode ser continuada no Salmo 47, porque o Salmo 47 fala sobre a vitória do Senhor sobre os inimigos. O verso 23 diz assim: porque Yahu Elion é tremendo, o rei grande sobre toda a terra. Ou seja, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e rei grande sobre toda a terra. O Senhor, ele é o nosso rei, ele é tremendo, ele é poderoso. Toda a terra tem que ter medo, no sentido de respeitar, reverenciar, né? É isso, porque ele é tremendo, ele faz tremer toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés.
Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés, né? Então, as nações serão subjugadas pela igreja, pelo seu povo. A igreja, irmãos, a igreja ela tem que ser exemplo para o mundo, mas o que nós estamos vendo hoje é o mundo sendo exemplo para a igreja, o mundo entrando na igreja e a igreja copiando o mundo e seu sistema. Está errado, né? Está errado. Nós como igreja, o mundo tem que copiar e não nós copiarmos o mundo. Hoje está invertido os papéis. Hoje a igreja ela precisa urgentemente de uma nova reforma. Eu creio que até, irmãos, essa pandemia aí é para refletir sobre isso. Tem muitos aí querendo ganhar em nome de Jesus, mas não dão nada, né? Não dão nada em troca, só querem. São sanguessugas, só querem sugar, mas não dão nada. O que eles estão criando aqui são impérios. Pessoas que moravam na periferia hoje moram em lugares nobres, de IPTUs ricos, mas foram para lá através da palavra de Deus, comercializando, negociando, quando na verdade não é isso que é a verdadeira igreja. Então, a igreja ela tem que ser exemplo para o mundo e não o mundo ser exemplo para a igreja. E nós devemos aprender com a palavra de Deus. Temos aqui, nessa colocação do Salmo 47, justamente isso. Alguns eruditos afirmam ter descoberto que em tempos pós-exílicos, no período do Ano Novo, Yahvé era anualmente proclamado rei de toda a terra. Ele é então descrito como quem tomou seu lugar sobre um elevado trono. O Salmo 47, verso 8 diz assim: Elohá reina sobre os gentios, Elohá se assenta sobre o seu santo trono. O Senhor reina sobre os gentios, o Senhor se assenta sobre o seu santo trono. Os reis iniciavam seu ofício monárquico com grandes espetáculos de clamores, louvores e hinos entoados. As trombetas e as flautas eram tocadas e os homens batiam palmas. Era o que acontecia no período monárquico. Quando o rei assumia o trono, havia festa, havia cânticos, havia batição de palmas, havia toque de trombeta. Então não foi diferente esse tipo de procedimento que quando o Messias, quando Deus ele senta no seu trono, a festa, a alegria, né? Quando Deus ele toma o nosso coração para reinar, a festa em nós, né? Louvado seja Deus. É como diz lá o verso 1 do Salmo 47, batei palmas, todos os povos, aclamai a Elohá com voz de triunfo, ou seja, batei palmas e aclamai ao Senhor com voz de triunfo, com voz de vitória, de conquista, porque Ele é a nossa vitória. Neste salmo, o subtítulo é Ao Mestre de Canto, né? Salmo dos filhos de Coré, que eram levitas de coratitas, descendente de Coate, um dos filhos de Levi. Então, era importante, irmãos, de entendermos que Davi, quando ele vai oficializar os turnos dos sacerdotes, dos levitas, e ele prepara os instrumentos de corda, né? A harpa, o saltério, a flauta, os instrumentos de corda, de assopro. Davi tem todo cuidado, porque é importante que se tenha o cuidado para não desqualificar a verdadeira
adoração a Deus. Porque o cântico, Deus ele tinha orientado a Moisés, tá lá em Deuteronômio, na paz do Senhor para minha irmã duas vezes, minha irmã biológica e minha irmã em Cristo, Carmen Lúcia, Deus lhe abençoe, glória a Jesus. Um abraço aí para minha mãe também, Deus abençoe vocês. Deus ele orienta Moisés, no Deuteronômio 31, versículo 22, diz assim: assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. Deuteronômio capítulo 31, versículo 22. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. Então Deus mandou Moisés inspirou Moisés a fazer cânticos para que o povo entoasse o nome do Senhor. Então Davi, ele deu continuidade ao que está na Torá, ao que está na lei de Deus. Então ele teve o cuidado de não colocar letras estranhas nos hinos que são entoados para Deus. Então, irmão, nós temos que ter o cuidado até nas letras dos hinos que nós cantamos. Porque, irmão, nós estamos adorando a Deus, nós não estamos adorando a um Deus de Baal, a um Deus de Astarote, um Deus pagão. Nós estamos adorando o verdadeiro Deus. Por isso toda a honra, toda a glória e todo o louvor tem que ser dado a Deus. Por isso Davi tinha essa preocupação. Por isso que ele alcançou e era considerado segundo o coração de Deus, porque ele sabia se proceder diante disso. E os filhos de Coré, que muitos deles eram porteiros também, eles foram os autores desse Salmo 46, apropriado, porque eles eram do cântico, eles eram do louvor. Então eles tinham, tanto o Salmo 46 como o 47, dos descendentes de Coré. Então, no Salmo 47, o salmista convoca todos os povos da terra a homenagear o santo monarca de Israel, todos os moradores a homenagear, adorar a Deus, Yahvé, quando ele assumir o seu reinado sobre todos os povos. Aleluia! Vai haver um dia que ele reinará sobre todos os povos e vai ser só justiça. E nós não teremos mais as injustiças injustiças sociais, injustiça da vida, né? Nós não teremos mais político roubando o povo trabalhador, o povo brasileiro, o povo que batalha, que dá vida. Nós não teremos mais injusto tributando no lado jurídico, julgando, mas nós teremos o verdadeiro Deus, o justo Deus, que estará do lado daqueles que praticam o bem e que ama a justiça. No subtópico 2, já estou chegando ao término, a relação entre o Salmo 46 e 48. O Salmo 48 fala da grandeza de Deus. O verso 1 diz: grande é Yahu, é o Senhor, muito digno de louvor, na cidade do nosso Elohá, no seu monte santo, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Tem até um hino que é cantado: grande é o Senhor, né? E muito digno de louvor, na cidade do seu santo monte, né? Então, o Senhor é a nossa grandeza,
né? Fala da grandeza de Deus. O Salmo 48 triunfa sobre os inimigos que fogem. No verso 4 e 5, porque eis que os reis ajuntaram, eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Os inimigos fugiram da presença de Deus, porque Deus ele é tremendo e não tem ninguém que possa resisti-lo. Temos aqui o cântico salmo dos filhos de Coré, músicos, escribas, profissionais. Os filhos de Coré também compuseram alguns salmos. O Salmo 48 é um cântico acerca de Sião, a cidade de Deus, o grande rei. O verso 2, formoso de sítio e a alegria de toda a terra é o monte de Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Então, é um Salmo 48, é um salmo belíssimo, que fala da alegria da terra por ter o nosso Deus como nosso rei. E aí nós sabemos que na terra, na cidade que Deus é Senhor, não falta pão, não falta o trigo, não falta água, não falta abundância, não falta prosperidade, não falta humildade, amor, mansidão. O que vai faltar nessa cidade é o pecado, a insatisfação, a ingratidão, a soberba, a vaidade, o egocêntrico, o paganismo. Tudo aquilo que nos afasta de Deus está extinto dessa cidade. Então, se você quer estar nessa cidade, se você quer ir para essa cidade, você tem que se desprover de tudo aquilo que te afasta de Deus, dos maus pensamentos, das más ações, das más condutas, das falsidades. Não adianta você querer fazer a obra de Deus se você é um falso, se você é um maldoso, se você não ama o seu irmão que você vê. Como é que você vai dizer que ama a Deus? Então você tem que se desprover de toda maldade, porque você pode até ganhar o mundo, mas vai perder a sua alma. Então você tem que viver na cidade do grande Deus, purificado pelo rio que jorra, o rio da água da vida, o rio que purifica, o rio que nos lava, o rio que nos purifica, que tira toda a mazela de pecado que é em nós. Então, o Salmo 48 é maravilhoso. Nos seus louvores a Deus que ama a Jerusalém, o salmista entoou as glórias e a segurança da cidade, porque o Senhor a tinha livrado de todos os seus adversários. Jerusalém hoje é uma cidade que está dividida entre o povo judeu e o povo palestino, o povo árabes, os muçulmanos, Mas haverá um dia que toda Jerusalém ela pertencerá ao Messias, ela voltará para o seu povo, e ali todas as nações irão ali para adorar o verdadeiro Deus, e a igreja estará com o Senhor glorificado, Cristo glorificado e a igreja glorificada, congratulando, celebrando a segurança de Deus sobre o seu povo. Vai ser uma coisa maravilhosa. E finalizando aqui o subtópico 3, que fala na lição a inspiração de Lutero, a nossa irmã Sueli Alves. Deus abençoe a nossa irmã. Deus abençoe a sua vida. Fala sobre a inspiração de Lutero. Nós já demos uma pincelada lá no início, mas aqui eu queria falar de Lutero. Lutero ele foi o ápice da Reforma Protestante, porque, irmãos, a história da igreja, a igreja ela foi fundada por Cristo, a igreja institucionalizada, cristã, ela foi criada por Cristo,
E Cristo deixou todo o seu legado de ensinamento e de procedimento que a igreja deveria segui-lo. Muito distante do mercantilismo, do capitalismo, do sistema político corrupto romano, judaico, gregos e outro sistema que aconteciam lá dos bárbaros, né, dos germânicos e por aí vai. Então a igreja ela tinha que se afastar desses sistemas e seguir o sistema que Cristo deixou na terra, de amor, de partilhamento, compartilhando, ajudando, tudo em comum, né? Tendo amor às vidas, ajudando, né? Fazendo a obra de Deus com bravura, com coragem, com ousadia, mas desapegado das coisas do mundo. Não que a igreja ela deveria não viver, ela deveria viver, ela deveria fazer a sua parte, trabalhar honestamente, pagar suas contas, comprar seus alimentos, mas não se corromper com o sistema. Então a igreja, até Constantino, a igreja ela era perseguida, muitos membros foram mortos, mas a igreja ela conseguiu chegar nesse patamar que Jesus deixou para nós. Deus operava, Deus curava, Deus batizava, Deus ressuscitava, Deus fazia milagres através dos servos, né? O lenço, a mão, as vestes, tudo que era tocado, as pessoas eram curadas. Era normal, era uma coisa corriqueira, era uma coisa certa, Deus fazer curas, milagres na época da igreja primitiva. Quando a igreja ela se aliou ao Estado e o Estado começou a trabalhar na igreja como estatal, os dízimos, as ofertas que a igreja ela recolhia de forma sem fins lucrativos, de forma doadora, né? Que as pessoas doavam, o Estado ele pegava esse dinheiro, eles passavam por um processo de impostos e depois eram devolvidos à igreja, e a igreja ela passou a ter muitos favorecimentos do Estado, e isso foi o fim, foi a decadência da igreja. A igreja ela passou a ter riquezas, a ter posses, a criar normas e tradições que ia contra os princípios do cristianismo, da Bíblia, né? Começaram a se criar leis extrabíblicas, antibíblicas, começaram a criar oração pelos mortos, oração pelas crianças que morreram no paganismo, começaram a adoração a ídolos, a revenerar a Maria, e aí por aí em diante a igreja ela começou a entrar no período da fase negra, né, criando-se a indulgência, a aquisição e por aí vai, acendendo velas para o sétimo dia, para mortos e tudo mais. Então a igreja ela começou a entrar no paganismo, e a igreja ela acabou se perdendo daquela originalidade que existia, da essência que existia. Então foi necessário que houvesse uma ruptura nesse sistema. E aí começou a surgir
os reformadores, né? Houve a pré-reforma com John Hus, com Savonarola e que John Wycliffe, que romperam com a igreja estatal, com a igreja romana, e foram perseguidos, mortos, queimados no fogo, mas eles não negaram a sua ideologia de se desintegrar desse sistema maligno, corrupto, que distanciava o homem de Deus. Porque Deus não entendia como se a palavra dizia que Deus é amor e o sistema igreja era carrasco. Então foi se surgindo opositores desse sistema até que o alemão, que era até um monge dessa igreja, Martim Lutero, ele estudando sobre Romanos 1,17, ele viu lá que a salvação era somente por meio da fé, e ele entendeu que não se deveria pagar lugar no céu, que a igreja ela pregava, vendendo terreno no céu. E aí ele rompeu com a igreja, e nós conhecemos a história de Martim Lutero, que foi o reformador da reforma protestante. Então Lutero, como diz aqui no tópico 3, Lutero ele nasceu em 10 de novembro de 1483 em Eisleben, na Alemanha. Morreu na mesma cidade em uma viagem no dia 18 de fevereiro de 1546, ou seja, ele viveu 63 anos na Europa, né? E antes do dia 31 de outubro de 1517, que é o marco, essa data é o marco, onde ele coloca lá na igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses contra o sistema católico, e ali rompe definitivamente e cria a igreja protestante luterana. E depois veio também as igrejas presbiteriana, batista, as igrejas históricas. Já existia os puritanos, já existia os anglicanos, né? E então, Martim Lutero, ele era um monge agostiniano, né? Ele era um monge de Agostinho, vivia no mosteiro e ele vivia ali, quem sabe um dia podendo até ser papa, mas pregou suas teses à porta da igreja do castelo em Wittenberg, na Alemanha. Em Wittenberg adquiriu doutorado em filosofia e teologia. Para anunciar esse debate, fixou suas 95 teses em latim na porta da igreja, em 21 de outubro de 1517. Não demorou para que suas teses fossem traduzidas para o vernáculo, imprensas e circuladas muito além da universidade. Além de Wittenberg, poucos depois além da Alemanha, suas declarações foram prontamente rejeitadas por outros teólogos. Sua ordem enviou numa viagem a Roma, onde observou em primeira mão a decadência moral da cidade e viu a indiferença entre os líderes eclesiásticos. Ao retornar a Wittenberg, Lutero viu pessoas jactando-se de terem obtido perdão divino para si mesmas e para seus parentes já falecidos, mediante a compra de indulgências. A palavra indulgência significa bondade. Durante a Idade Média, a Igreja Católica tinha um enorme poder político e econômico. Nesta época, a Igreja também ficou conhecida pela venda de indulgências, ou seja, concedia o perdão divino para qualquer pessoa que pagasse por isso. Ou seja, irmãos, tem certas denominações aí que o sistema é esse aí. Você quer ser curado, tem que pagar. E tem uma denominação que você, além de pagar, você ainda tem que botar a mão no pé lá da santa para ser curado. São as ignorâncias que nós temos visto aí de alguns evangélicos. Nós temos visto essa indulgência
sendo comercializada nas igrejas, muitas igrejas, e tem que ter uma reforma novamente para acabar com isso, porque a salvação ela é gratuita, você não paga, Jesus já pagou, Jesus já morreu por você. Você agora tem que ser grato a Deus e fazer a vontade de Deus. Pregar o evangelho, de graça dai, de graça receber, de graça dai. Essa é a mensagem. Então, um dos grandes opositores das ações contraditórias da Igreja Católica naquela época foi Martim Lutero, que liderou a chamada Reforma Protestante, que tinha como base a insatisfação com as atitudes cometidas pela Igreja Católica. Então, a palavra protestante ela surge no momento em que a Igreja Luterana, fundada por Lutero, embora, irmãos, é importante fazer uma ressalva. Lutero, ele, a princípio, quando ele diverge da Igreja Católica, ele não queria romper com a Igreja. Ele queria que a Igreja revisse essa questão e se a Igreja aceitasse os seus argumentos, ele continuaria ali. Ele continuaria servindo como monge, como padre futuro, como papa. Ele não sairia. Tanto é que muitos das doutrinas católicas, elas continuam nas doutrinas luteranas. A questão da ceia, da Eucaristia, do batismo e de outras questões. E tem muitos luteranos europeus que voltaram para a Igreja Católica posteriormente. Então, na verdade, Lutero ele não queria romper, mas ele foi forçado a romper quando no concílio o Papa queria o matar, queria tirar sua vida, condená-lo como herege. Aí ele teve que se refugiar na Alemanha. A Alemanha naquela época, o rei Gutenberg tinha uma influência muito forte politicamente na Europa. E depois houve um falso sequestro de Lutero para escondê-lo. Então houve todo um processo. E aí ele teve que romper. Mas Lutero, de certa forma, ele ao romper com a igreja, ele coloca lá seus pensamentos, o que a Bíblia ela diz, e aí rompe definitivamente com o sistema católico, né? Então, depois de Lutero, vai surgir aí Zwílio, vai surgir João Calvino, vai surgir os irmãos Wesley, vai surgindo Armínio, Jacob Armínio e muitos outros importantes teólogos. Mas a palavra protestante, ela surge quando o rei alemão ele reúne os cristãos católicos e luteranos para definir sobre as evangelizações, que estava havendo um certo embate entre essas duas igrejas denominacionais, vamos dizer assim. Então ficou decidido, o rei tinha proposto que os católicos eles iriam evangelizar toda a Alemanha mais a capital, e que os luteranos só iriam evangelizar a capital e não tinham o direito de evangelizar toda a Alemanha. O que os luteranos protestaram, não concordaram por essa colocação do rei, ou seja, eles queriam o mesmo direito, já que eles vão evangelizar toda a Alemanha, nós queremos também evangelizar toda a Alemanha, direitos iguais. Então eles protestaram, por isso surge o nome de protestante. O que a igreja hoje ela protesta? A igreja não protesta nada, ela aceita o que o mundo oferece, né? E nós devemos protestar contra esse
mundo corrupto. E protestar não é ir lá debater, falar de política, xingar, ofender. Protestar é através o poder da palavra de Deus, o poder do Espírito Santo, as autoridades que nós temos de falar e de Deus confirmar. Então, isso que a igreja ela precisa voltar. Quem quiser, como diz Jesus, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie. Tome a sua cruz e siga. Quem quiser tomar a cruz e seguir Jesus, quem não quiser, irmão, fica aí. Mas a igreja ela não pode compactuar com erros, com pecados, preocupada em inchar a igreja, fazer número, preocupado só com oferta, com dinheiro. Não, a igreja tem que se preocupar com a vida espiritual dos membros, daqueles que vão para o céu, e pregar a palavra que transforma. A igreja precisa de uma reforma. Tratava-se de um certificado especial aprovado por Roma, que atestava o perdão divino. Vender indulgência não passava de maquinação para levantar fundos financeiros para novos edifícios em Roma. Então a Igreja Católica ela ganhou muito. Rapaz, sou o nosso irmão Alex Reis, Deus abençoe. A Igreja Católica, naquele período, ela ficou rica, milionária, e confiscando bens e queimando as pessoas na fogueira. Por isso que Karl Marx vai dizer que a religião é o ópio do povo, porque a igreja ela era a droga daquela época. O Papa estava muito desejoso de completar uma igreja especial em homenagem a São Pedro. A igreja havia também ensinado que, mediante certos atos religiosos, tais como participar de uma romaria para ver uma relíquia famosa, o tempo no purgatório poderia ser abreviado, e hoje parece que vivemos esse sistema com outra roupagem, irmãos. É o que nós estamos vendo hoje, e eu estou falando aqui, rasgando na carne, porque nós vivemos no século 21 uma realidade que não é o que a Bíblia nos ensina. E nós devemos viver essa realidade, porque senão nós estamos perdendo tempo na casa de Deus. Então, nós devemos trocar de roupa, tirar essa roupagem e colocar a roupa que Deus colocou para nós participarmos da boda do Cordeiro. Precisamos de outra reforma urgente, como diz Paulo lá em Romanos 1,17, que foi onde Lutero mudou a sua visão relacionada ao sistema religioso da sua época, que diz assim: porque nele se descobre a justiça de Elohá, de Deus, e emuná, fé, ou seja, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Isso o que Paulo está dizendo é o que Abacuque falou, e Paulo está corroborando, está repetindo. Lá em Abacuque 2,4, eis que a sua vida está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. A palavra fé é emuná, do hebraico. Então, emuná, fé, Elohá, Deus, porque nele se descobre a justiça de Elohá, Deus, de emuná, fé em emuná, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Eis que a sua nefesh, vida, está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé, pela sua emuná, viverá. Então, irmãos, nós temos que viver uma vida diferente, porque nós estamos na grande cidade do nosso Deus, na cidade do Deus e no seu santo monte. Por isso, irmão, vamos confiar no Senhor,
vamos finalizar lendo a conclusão, que diz assim: aprendemos na presente lição que por mais que as circunstâncias sejam contrárias, né? Por mais que as lutas se levantem, por mais que o mar fique revolto, os montes se transtornem, que a epidemia aumente, o pico sobe, né? Ainda que tudo isso aconteça, o povo de Deus permanece confiante e esperançoso, pois o Senhor Deus está conosco, e o nosso refúgio, fortaleza e auxílio é o Senhor. Por isso sabemos que no final a vitória é de Deus e do seu povo. Então, irmãos, que nós venhamos a confiar integralmente no Senhor. Que nós venhamos a fazer a obra de Deus com fidelidade. Para Deus tem que ser com fidelidade, com ousadia, com entendimento, com gratidão. Que Deus nos abençoe. A próxima lição será a lição de número 6, um chamado ao arrependimento. Muito bom também esse tema. Gostaria de agradecer à igreja em São Mateus pela confiança, pelos momentos que passamos aqui. Agradecer o pastor Marcelo pela ajuda, a diaconisa, nossa superintendente, irmã Ralete, que tem sido muito competente na área da escola dominical, tem sido uma ajudadora aí do reino de Deus. Agradecer os professores. Eu gostaria que os professores, na próxima aula, pudessem interagir comigo, mas que eu não fique só falando aqui. Eu gosto de interagir com os professores, com os alunos, é importante. E, irmãos, nós estamos aqui, mas o nosso coração é que nós pudéssemos estar na igreja, ali no templo, né, juntos, na sala de aula, juntinhos, apertando mão, abraçando, né? Nós não temos o costume do óculos santo, né? Mas é uma necessidade que nós obedeçamos às autoridades. Deus constituiu as autoridades, e quando as autoridades estão de acordo com a lei de Deus, nós devemos obedecer. E se as autoridades estão preservando a nossa vida, preocupado com a nossa vida, como Deus também está preocupado, Deus ele vela pela vida, ele morreu por nós para nos dar vida. Então, se eles estão preocupados com a nossa vida, com o nosso bem-estar, ele não quer que nem eu nem você pegue essa doença que pode nos levar à morte. E aí amanhã você de repente vai ouvir dizer: o presbítero Marco Aurélio morreu de Covid-19, né? Então, assim, para a gente não receber essas notícias que estamos recebendo de muitos irmãos, de muitos crentes, e eu não sou leviano para ficar julgando se eles deram motivo ou não, né? Jamais, porque eu acredito que muitos deles, dos irmãos, eles se precaveram, né? Mas eu tenho visto, principalmente em São João de Meriti, casas lotéricas, supermercado, muita gente aí aglomerada, sem máscara, e sabe, achando que são super-heróis, e então estão correndo risco e podem morrer. Então, assim, irmão, se eu corro risco, sei que estou correndo risco, estou tentando a Deus, isso é pecado. Tentar a Deus é pecado. A Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, se eu sei que eu tenho que ir no mercado, eu vou botar máscara, entendeu? Eu vou mascarado, literalmente, mas eu vou evitar de pegar esse vírus de contato com alguém. Então, irmãos, nós temos que ter o cuidado, salvo aqueles
que precisam trabalhar, que trabalham em hospitais, mercado, quitanda, comércio, que são postos de gasolina, que são trabalhos, são lugares que não pode fecharem. Então, a pessoa que vai trabalhar tem que se arriscar, bota a máscara e vai. Mas aqueles que estão em casa, que os comércios estão fechados, que estão de férias coletiva, podendo ficar em casa e com a saúde conservada, com a família, não tem lugar melhor do que a minha casa, a minha família, estar do lado da minha esposa, dos meus filhos. Tem pessoas que não gostam, parece que não gostam de ficar em casa, não gostam das casas, de estar na sua casa, pelo amor de Deus. Então nós devemos ficar em casa, entendeu? Nós devemos respeitar. Eu não sou médico, eu sou leigo. Então eu vou acreditar no que os especialistas estão dizendo. Quando eles falarem que o pico acabou, caiu, e nós podemos agora sair, assim como Noé, ele enviou lá a pomba, e quando a pomba encontrou lugar na árvore e não voltou mais, aí Noé viu que era tempo de sair da arca, e ele saiu, e Deus preservou a vida dele e da família dele. Então vamos obedecer às autoridades, né? Que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer a todos vocês, e agora estarei orando e encerrando essa escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos. Bondoso e eterno Deus, Pai de misericórdia, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o Senhor é a nossa proteção, a nossa segurança. O Senhor, meu Deus, é tudo de bom e do melhor que nós escolhemos, a melhor parte, que nós estamos do teu lado, Senhor. Nós te adoramos, te amamos, respeitamos a ti, e sabemos que tu capacitou o homem, dando inteligência, sabedoria, e através do homem, da imanência, o Senhor tem salvado vidas, através de operações, através da mão humana, dos profissionais da medicina. Quantas vidas têm sido curadas desse vírus, dessa epidemia? Quantas pessoas têm saído dos hospitais porque tu deu sabedoria ao homem? Mas, Senhor, quantas pessoas têm morrido devido à negligência, devido a algo que só tu sabes? Mas, Senhor, nós, como igreja, estamos intercedendo por essas pessoas para que o Senhor tenha misericórdia. Misericórdia dos médicos, dos enfermeiros, que estão ali tratando daqueles que precisam, não só daqueles que estão com Covid-19, mas do diabético, do canceroso, do aidético, do que estão em estado terminal, aqueles que estão com derrame, Senhor, AVC, AVE, meu Deus, que estão com doenças gravíssimas, estão ali sob os cuidados desses profissionais. O Senhor possa guardar, livrar, proteger, dar, Senhor, segurança. Meu Deus, ajuda, Deus, as autoridades que estão preocupadas. Senhor, aqui nesse país que nós vivemos, Senhor, tem crescido o índice de mortos devido à Covid-19. Senhor, nós sabemos que muitos estão se preocupando, se precavendo, mas tem muitos, Senhor, que não estão nem aí para isso. Mas que o Senhor tenha misericórdia desses também. O Senhor ajuda, fortalece, dá graça. Quanto à tua igreja, Senhor, que estamos nesse mundo, embora não pertencemos a esse mundo, mas vivemos aqui, que o Senhor nos guarde, nos livra. Senhor, toma os pastores, muitos estão até preocupados, Senhor, com as contas da igreja, conta de luz, conta de água, impostos. Nós sabemos que a igreja ela tem compromisso, a igreja física, mas que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, da tua igreja, do teu povo, dos líderes, Senhor, dos teus servos. Guarda, Senhor, o emprego daqueles que estão em casa. Senhor, toma os empresários, não deixa que eles venham falir, não deixa que eles venham fechar a porta, mas que o Senhor guarda, o Senhor livra. Meu Deus, o Senhor ajuda, tem misericórdia. Senhor, abençoa, Deus, cada família na terra, cada chefe, cada dona de casa, cada filho. Meu Deus, livra dos vícios, das más conversações,
Ajuda, Deus. Senhor, a tua igreja em São Mateus está num processo de orações, as tuas servas têm orado cada horário, Deus. Ouve a oração das tuas filhas, dos obreiros que oram, Senhor, do pastor da igreja, dos membros em comunhão, dos afastados, dos desviados. Senhor, tem misericórdia. Fortalece os fracos, anima os desanimados, dá graça. Senhor, toma em tuas mãos o Gustavo, Deus. Toma o Gustavo em tuas mãos. Toma esse jovem, adolescente. Fala no seu coração. Faça uma mudança, transformação. Os demais adolescentes, o Yuri, toma em tuas mãos, Senhor, aqueles adolescentes que precisam da tua força. Ajuda, Senhor, fortalece. Meu Deus, as tuas jovens que estão, Senhor, também por aí, eu creio que estão na tua presença. O Senhor continua abençoando cada uma delas, os rapazes também. Abençoa os jovens, abençoa a juventude desse país. Livra, Senhor, dos vícios, da maconha, cocaína, dos assaltos, roubo. Eles venham estudar, venham ser alguém para a sociedade importante. Meu Deus, ajuda, Senhor, ajuda o nosso país, o nosso Brasil. Toma o presidente da República, toma os ministros, os assessores, toma, Senhor, a Câmara de Deputados, Senado, toma os vereadores, toma os governadores, os prefeitos de cada município, de cada estado. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, desses homens que se julgam tão importantes, tão espertos, mas, Senhor, que não são nada sem a tua ajuda, sem a tua proteção. Por isso te agradecemos nesta manhã. Continua conosco, continua com a tua igreja. Senhor, o trabalho que se segue à tarde, à noite, a ceia, Senhor, da igreja que nós estaremos participando em cada um em sua casa. Senhor, abençoa, dá vitória. Abençoa, Senhor, teus servos que estarão nos seus lares também, trazendo uma palavra de incentivo, de ânimo, que o Senhor possa abençoar cada um dos teus filhos. Senhor, fica conosco, nos abençoe. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um bom domingo, uma boa semana. A paz do Senhor para o meu pastor Nilton dos Santos, José Nilton. Deus abençoe. Fica com Deus. E um bom domingo a todos. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. A paz.